Começa a valer hoje o novo tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, com a aplicação de uma sobretaxa de 25% sobre parte das importações do Brasil. A medida foi anunciada pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos, que concluiu uma investigação baseada na seção 301. Segundo o governo americano, o Brasil adotaria práticas comerciais consideradas desleais em áreas como comércio digital, acesso ao mercado de etanol, combate ao desmatamento e políticas relacionadas ao PIX. A sobretaxa será cobrada sobre mercadorias importadas ou retiradas de armazéns para consumo a partir desta quarta-feira. Há, porém, uma regra de transição. Produtos embarcados antes da entrada em vigor da medida poderão entrar nos Estados Unidos sem o imposto adicional, desde que cheguem ao país até o dia 29 de julho. Apesar do endurecimento da política comercial, o governo dos Estados Unidos excluiu mais de 2.000 produtos da sobretaxa para reduzir os impactos na própria economia e evitar problemas nas cadeias de suprimentos. Entre os principais itens isentos estão a carne bovina, café, laranja e suco de laranja, claro, petróleo, aeronaves civis, além de diversas frutas, peixes, crustáceos, minério de ferro, nióbio, grafite, gás natural e outras matérias-primas estratégicas. Mas vamos falar sobre os produtos que não estão na lista de exceções e que passam a pagar a sobretaxa de 25%, que será somada a tarifas de exportação já existentes. Na prática, um produto que antes pagava 5% de imposto passará a recolher 30% para entrar no mercado americano. Entre os itens afetados estão o etanol, máquinas agrícolas, calçados, vestuário, papel e diversos produtos químicos e industriais. Vamos conversar com o economista César Bergo para entendermos sobre o tarifaço na prática. Temos o César, produção? Temos. César, muito bom dia. Estamos aqui. Boa tarde. Bem, Nico. Tudo bem, e você? Tudo bom, beleza. Vamos falar sobre esse tarifaço na prática, porque a gente fala muito disso na teoria e as pessoas não entendem de fato como é que isso vai afetar o Brasil e como é que isso vai me afetar, te afetar e afetar a nossa economia no dia a dia. Bom, o vice-presidente Alckmin vem sentando nas rodas de negociação, nas mesas de negociação nos últimos dias, mostrando a importância de tentar reverter esse tarifaço. Na prática, quais os problemas fora do papel que essa tarifa representa para o nosso país hoje? Pois é, Neila, a grande questão é o mercado de trabalho, né? Você deixa de exportar, você afeta o mercado de trabalho interno, você pode ter desemprego e reduz as produções desse setor bem específico. Eu diria que dois setores são muito preocupantes, que é o vestuário e calçados, porque ele tem utilização de uma mão de obra bem intensiva. No caso dos calçados, inclusive, existe uma situação de que os produtos nossos de qualidade utilizam muito couro também, né? Então pode prejudicar também esse mercado com relação à produção de calçados no Brasil, sobretudo a questão de couro também, né? Mas não tenha dúvida de que, no primeiro momento, o maior prejudicado seriam os americanos. Por quê? Porque nós vimos aí na lista dos produtos que vão ser taxados as máquinas e os manufaturados. Muitos deles, inclusive, integram a cadeia produtiva americana. Então, vai faltar produto lá, eles vão ter que substituir. E quando você fala de manufaturado, exige uma adaptação para que você possa receber esses produtos e colocar na cadeia produtiva. Não é de um dia para o outro. Então, foi feito investimento e muitas dessas empresas que produzem esses manufaturados são americanas também. Então, eu acho que, nesse aspecto, vai haver negociação e essa negociação pode reverter em algum grau essa taxação. Agora, não tenha dúvida que os americanos, em relação à taxação do ano passado, procuraram ser mais cirúrgicos. Então, deixaram de fora aqueles produtos que criariam problemas no mercado interno, como vimos, né? O café, a carne, o suco e etc. Mas também o importante é que os pescados ficaram de fora e também o mel, porque são produtos que basicamente os produtores brasileiros só têm o mercado americano como destino do produto. Então, já resolve um certo problema.
Com relação às empresas, sobretudo do papel, também que vai ser prejudicado, então tem que haver um auxílio do governo nesse aspecto, sobretudo com relação a amenizar os impactos enquanto vai buscar outros mercados. Também são commodities internacionais que podem ser colocados em outros mercados. O Brasil tem adiantado as conversas com a Ásia, com a Europa, então isso pode amenizar um pouco os impactos. Agora, no curto prazo, vai ter realmente um problema com relação à redução das exportações. A gente está mensurando em torno de 7 a 11 bilhões de dólares, né? Se nada for feito e se esses produtos não forem exportados. Então, a gente está falando algo próximo a 7 bilhões a 8 bilhões de dólares, né? Que são esses produtos desses setores que foram atingidos. Do ponto de vista econômico, tem um problema na balança comercial, pode ter, mas também considerando que os Estados Unidos não é o nosso maior destino dos produtos, né? Então, de qualquer forma, os americanos importam muito para o Brasil, então o Brasil importa dos Estados Unidos, quer dizer. Então, isso aí pode realmente também ter um impacto se o Brasil utilizar o argumento da reciprocidade, né? César, esse ano é ano de campanha eleitoral. Certamente, tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro vão usar isso nas suas campanhas. O que eles vão falar para o povão, para as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que não entendem de economia? O que eles vão usar de narrativa sobre isso? Olha, isso vai impactar a vida de você. O tarifaço que o Flávio trouxe, ou o tarifaço que o Lula não soube negociar. Isso vai trazer isso de ruim, isso vai impactar assim assado na vida de você que vai votar nele ou que vai votar nele. É verdade, né, Leila? A gente viu nesses dias aquele envolvimento do senador numa carta que encaminhou aos Estados Unidos e acaba ficando ruim para ele, porque, de fato, a gente tem que observar, nós estamos falando de uma nação. O governo muda, mas a nação continua. Então, os impactos para o Brasil vão ser bastante ruins, no aspecto de você ficar falando para os Estados Unidos que para cobrar as tarifas depois, essas coisas aí que a gente tem visto. A eleição não é só aqui no Brasil, tem eleição nos Estados Unidos também, né? E aí essas eleições não para presidente, mas pode impactar, sobretudo, o Congresso americano. Então, essas tarifas que estão sendo cobradas vai influenciar na inflação americana. Então, de qualquer forma, no Brasil, o presidente Lula tem colocado muita questão da soberania. Então, tirando essa questão política, não tenha dúvida de que cria um problema para o Brasil, sim. Sobretudo em um momento que você tem uma crise geopolítica, uma guerra no Oriente Médio, que já impacta o mercado de petróleo. Você tem visto também a guerra na Ucrânia com a Rússia, que impacta o mercado de cereais, sobretudo de soja, de milho, que é a grande produção daquele setor, e trigo também. Então, nesse momento, o ideal seria que não houvesse essas questões externas, né? Você tem o Congresso também, que acaba não votando os projetos que são importantes, sobretudo agora, recentemente, acabou caducando algumas medidas provisórias que são fundamentais nessa crise. Então, você tem um aspecto político envolvendo a eleição, sim, porque acaba tendo um retrocesso aí com relação às decisões importantes para o país. Agora, não tenha dúvida que o discurso do presidente ou do candidato tem que ser mais na linha de que não haverá nenhum impacto na economia em função dessas ações, que são ações deliberadamente nocivas, não só para o Brasil, né? Os Estados Unidos adotou agora também uma política com relação ao Canadá. Aí vem os pacotes americanos. Então, a gente tem que ficar um pouco blindado a isso tudo. Agora, não tem a menor dúvida que isso pode dar arranhão sim aos candidatos. Cada um tem que cuidar realmente do Brasil, né? Dos interesses brasileiros. E, no momento, essas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros não é bom. E não é bom para os Estados Unidos também, mas não é bom para o comércio internacional. E eu acho que é nesse sentido que tem que ser reforçada essa posição. Qualquer um que seja o candidato e qualquer um que seja pleiteando a presidência da República. De qualquer forma, o discurso de fortalecimento americano em relação a uma situação brasileira, como você bem mencionou aí, né, os itens que os Estados Unidos mencionou para aplicar essas tarifas, né, é bastante vergonhoso, né? Você falar que o Brasil tem questão de PIX, questão de contrabando, questão de meio ambiente, etc. Né? Então é isso, o discurso tem que ser alinhado à realidade brasileira e não à realidade americana. E o Brasil precisa realmente, sobretudo do setor calçadista, de vestuário, né? Que já sofre uma concorrência muito desleal dos produtos chineses aqui no Brasil. Então não tenha dúvida de que tem que olhar isso, sim, viu, Neila?
Vale a pena o mercado brasileiro insistir no mercado norte-americano, no mercado dos Estados Unidos, ou precisa abrir para novos mercados? Ótima colocação, né? Vamos olhar assim, né? Os Estados Unidos sempre foi parceiro brasileiro, sempre teve a parceria. E é o maior mercado econômico do planeta, ou seja, o PIB lá é elevado, a renda per capita é elevada, né? Os produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos são produtos de qualidade. Então, o Brasil precisa sim no mercado americano. Agora, não é aquela questão assim que eu vou morrer porque se eu não exportar para os Estados Unidos, o Brasil vai quebrar. Não. O Brasil tem alternativas. Agora mesmo foi assinado o acordo entre Mercosul e União Europeia. Estamos com um probleminha com relação às carnes aí, mas acredito que o Brasil vai contornar essa situação. Tem a questão da Ásia também, a Índia, acordos importantes que estão sendo firmados. Então, o Brasil tem que buscar novos mercados, sim. Talvez esse momento é um momento de oportunidade que o Brasil está encontrando para abrir os mercados, porque a economia brasileira é relativamente fechada. Curioso disso tudo, né, que você observou, é que o petróleo não foi taxado pelos Estados Unidos. Então, todas as vezes que envolve petróleo, né, o Trump cuida do petróleo, né? Vai para o Sim. Irã, vai para a Venezuela, falou em petróleo, né? E o Brasil hoje é superavitário na exportação de petróleo. Portanto, eu acredito que o Brasil tem uma boa perspectiva, sobretudo no campo energético. A nossa energia, 60% é uma energia líquida, renovável. Então, o Brasil pode oferecer isso para os outros países, né? Agora, não tem a menor dúvida que esse aspecto envolvendo a cadeia produtiva dos manufaturados e dos equipamentos aqui no Brasil é problemático. Lembrando, inclusive, por exemplo, um dos produtos taxados foi máquinas agrícolas. Os maiores produtores de máquinas agrícolas no Brasil são os americanos, a Massey Ferguson. Você tem, é curioso isso, porque eles estão taxando ele mesmo, né? Porque os Estados Unidos vêm aqui e produzem máquinas agrícolas e não pode exportar para os Estados Unidos. É coisa assim, é de louco, eu diria, né? Então, do ponto de vista econômico, é totalmente descabida essa taxação. Eu acho que os Estados Unidos está procurando pelo em ovo e agora não tem a menor dúvida de que o Brasil vai tomar as atitudes corretas, sobretudo nessa questão de reciprocidade. As pessoas confundem muito retaliação com reciprocidade. O que é reciprocidade? Você teve os Estados Unidos aplicando uma tarifa, você pode fazer a mesma coisa aqui. Isso está em lei, isso inclusive a OMC também acaba referendando e o nosso Congresso também aprovou uma lei nesse sentido. O que é retaliação? É você aplicar algo superior ou desproporcional àquilo que foi aplicado no Brasil. De qualquer forma, eu estou vendo, pelo menos pelas autoridades brasileiras, pé no chão, análise, vai ver pontualmente cada caso para que não seja prejudicado. Porque o maior prejudicado, no caso de uma reciprocidade, de uma retaliação, é o consumidor brasileiro, que vai ter produtos bastante mais caros. Então, eu acho que o Brasil está agindo corretamente nesse aspecto aí. Muito bem, conversamos com o economista César Bergo, que explicou para você aí o tarifaço fora do papel, o tarifaço na prática. César, obrigada pela gentileza mais uma vez de traduzir aí a economia para a gente.